Bom, a Célia já falou sobre radioterapia, a Carol já falou sobre quimioterapia. Eu não pretendo, numa apresentação de 10 minutos, esgotar o tema. Na verdade, o meu interesse maior é tentar passar um conceito. Muitas vezes, quando a gente fala em não tratar o paciente, a gente fica muito mais à vontade, no sentido de que fica claro que aquilo que você está buscando é realmente pensar na qualidade de vida do paciente. Já foi colocado uma série de critérios a respeito de qualidade de vida, e eu queria, talvez, compor com algumas outras coisas. Eu sei que a gente já está aí no meio para o final das nossas aulas, então vou tentar ser bastante sucinto. Pode passar. Bom, eu vou seguir essa programação, vou falar um pouquinho fazer uma rápida introdução, vou falar dos tumores não seminomatosos de baixo e alto risco, vou falar um pouco do seminoma, aquele que é considerado para fazer algum tratamento adjuvante, e vou falar um pouco sobre como fazer vigilância ativa. Então, vou fazer minha introdução. Eu descobri, cuidando de pacientes que tem seminoma e que você vai ou não indicar, que falar tudo isso que a Célia falou, que a Carol falou, estatística, taxas de ganho de sobrevida, isso não costuma funcionar para o paciente não assimila muito bem. Eu roubei essa história do Paladino, o Paladino Filho, né, que é oncologista também, que muitos de vocês conhecem, que é a história do Júnior. O Júnior é um cara trabalhador, não, deixa que eu passe, Carol, volta aí. O Júnior é um cara trabalhador, eu passo aqui. O Júnior é um cara trabalhador, o cara mora longe do trabalho, todo dia ele tem que pegar um ônibus lotado para chegar no trabalho, tem um monte de desconforto, ele depende do horário do ônibus, às vezes o ônibus quebra, às vezes o ônibus está mais lotado, às vezes chove, ele pega mais engarrafamento e chega atrasado no trabalho. Ele fala com o padrinho dele, que é mecânico, o padrinho dele fala assim: Júnior, eu tenho um carro aqui excelente para te vender, o carro está zerado, o carro está em excelente estado, espetacular o carro. Você compra o carro, usa o carro, você vai ter uma qualidade de vida muito melhor nesse carro. O Júnior junta todo o dinheiro dele, faz um financiamento e compra o carro. Ele compra o carro e ele mudou. Ou seja, ele tinha uma qualidade de vida com o trabalho dele, e quando ele compra o carro, a qualidade de vida dele muda. Porque ele passa a ter uma mobilidade própria, ele passa a ter a independência dele, ele passa a estar num veículo que é dele. Ou seja, ele teve um ganho muito grande. Ele teve um ganho tão grande que ele começou até a fazer sucesso na vizinhança, arrumou uma namorada. Essa namorada é uma pessoa muito legal, gosta muito dele, mas ela fala: Júnior, olha só, você não é homem para ter Chevette. Você tem que ter um carro melhor. Você tem que ter um carro muito melhor. Aí ele vai procurar o padrinho dele e fala: qual o melhor carro que tem aí, que você pode me arrumar, carro espetacular, mais bonito, que a minha mulher falou que eu mereço coisa melhor, eu quero o melhor para andar com ela. Ele fala: tem aqui o Opala amarelo, que é o Camaro da década de 80 ou 70. O carro está espetacular. Não, mas quanto é que é? Você vai ter que me dar o mesmo valor que você me deu no Chevette, vai ter que dobrar o valor. Não, mas o que tem de mais? O carro tem vidro elétrico, o carro tem ar-condicionado, o carro tem um motor um pouco mais possante. Vocês concordam que quando a gente fala em ganho, o ganho que ele tem comprando o Opala é menor que o ganho que ele tem comprando o Chevette? Dá para entender? Ele vai ter um pouco mais de conforto, ele vai ter um pouco mais de benefício, mas o custo que ele vai pagar é igual. Ele vai pagar um custo alto para isso. Eu estou falando isso para vocês porque eu atendi um paciente com um seminoma, estágio 1, essa semana, explicando para ele todos os ganhos e benefícios. Ele só entendeu quando eu falei a história do Chevette Opala. Assim, o olho dele brilhou e falou: doutor, eu entendi tudo. Por isso eu começo com essa explanação, para vocês entenderem onde eu quero chegar quando eu chegar no final. Tumor não seminomatoso, todo mundo já conhece. A gente tem uma estratificação de risco que usa basicamente como critérios a invasão linfovascular, a predominância de componente embrionário, que alguns cutoffs, isso não está estabelecido, mas acima de 40%, e se o tumor é maior mais que T2. Né?
Se ele tiver algum desses, a gente considera como sendo de alto risco. Se ele não tiver nenhum, ele é de baixo risco. Esse talvez seja o critério mais importante que você tenha que ter. Os mais importantes, que estão mais estabelecidos na literatura, são a invasão linfovascular e o carcinoma embrionário. Bom, a Carol já falou, a Célia também falou. Tem dois estudos, um estudo, uma cooperação americana e inglesa, e a Suenoteca, que é suíço, né, que mostraram o seguinte: aqueles pacientes que você coloca em vigilância ativa e, eventualmente, se o paciente quiser, ele pode optar por quimioadjuvante, você tem uma taxa de falha com a vigilância ativa que vai de 80% a 100%, de 80% a 90%. Uma taxa de falha, não, desculpa, uma taxa de falha de 10% a 20%. Ou seja, de 80% a 90% dos pacientes, qualquer tratamento adjuvante que você faça, você vai estar super tratando. Para câncer de mama, para câncer de cólon, para câncer de pulmão, isso é muito. E a gente está falando de um esquema que causa aplasia de medula, que pode matar o paciente, como eventualmente acontece, que tem risco. Estamos falando da quimioterapia. A radioterapia tem os outros efeitos colaterais, a Célia falou um pouco sobre isso. E, no final das contas, você sempre vai ver na minha apresentação essa frasezinha aqui no final do slide. Você não tem, com a vigilância ativa, uma incidência de morte pela doença. A doença pode recidivar, mas se ela recidivar, você vai tratar e o paciente vai ficar curado. Tem uma diferença absurda se você parar para pensar, por exemplo, no câncer de próstata. No câncer de próstata, você falar em recidiva é muito importante, porque você sabe que aquele primeiro, eventualmente segundo tratamento que você vai estar fazendo vai ser o que vai definir o futuro do paciente. Não é assim para um tumor que tem alta resposta ao tratamento, como os tumores germinativos de testículo. Uma outra avaliação semelhante, que mostrou uma recidiva muito grande naqueles pacientes que têm ou presença de carcinoma embrionário, ou invasão linfovascular, ou eventualmente os dois, esse é o terceiro, na verdade, que é exatamente com os dois, com carcinoma embrionário, desculpa, que você teve uma recidiva em 3 anos, uma taxa de controle em 98%, sendo que você não teve aumento de morte pelo câncer de testículo. A Suenoteca, naqueles pacientes de alto risco, você teve uma taxa de falha com a vigilância ativa em torno de 13%. Eu não vou falar muito nisso, porque a Célia já falou, a Carol já também entrou nessas informações. E com um follow-up de 4,7 anos, você também não teve uma mortalidade específica pelo câncer de testículo. E esse é a cooperação americana e inglesa, que mostrou a mesma coisa. Uma falha que, eventualmente, com ambos, pode chegar, como a Célia falou, talvez esses pacientes aqui são aqueles pacientes que têm uma maior chance de você, eventualmente, fazer algum tratamento adjuvante. Isso não quer dizer que, se você deixar de tratar esse paciente, você vai estar incorrendo com um problema para ele no futuro. Lembrando que tumor de testículo é aquele paciente que normalmente tem uma idade mais jovem, pacientes de 20, eventualmente 18, 20, 30 anos, muitos deles não têm prole estabelecida, e se você opta por fazer um tratamento que provavelmente vai acabar com a fertilidade dele, que é uma quimioterapia pesada, você vai estar também mexendo na qualidade de vida dele. E no caso do seminoma, a gente tem... Esses são fatores de risco mais ou menos estabelecidos na literatura, porque eles mostram que você tem um aumento da taxa de recidiva. Não está estabelecido para vigilância ativa, mas todo mundo conhece, tumor maior que 4 centímetros, invasão mesmo que focal da rede teste. E um pouco diferente do tumor não seminomatoso é que, no caso da vigilância ativa para seminoma, a gente considera como sendo um tratamento. Evita o tratamento desnecessário e... O interessante, como a Célia também falou, é você deixar sempre claro para o paciente que os riscos e benefícios, no caso do risco da recidiva. Tem 2 revisões que mostraram que a mortalidade relacionada com seminoma é extremamente rara, uma publicada em 2007 e a outra publicada em 2010, e uma taxa de cura superior a 95%. Então, assim, por exemplo, atualmente lá na COI, no grupo geniturinário, que eu faço parte, que o Igor faz parte, o Fábio Afonso e a Lisa, a gente tem evitado ao máximo fazer
fazer tratamento adjuvante, seja ele radioterapia ou quimioterapia, considerando esses dados que mostram, o último dado é da ASCO de 2013, que você tem uma sobrevida relacionada à doença da ordem de quase 100%. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Se, por um lado, você tem uma perda da qualidade de vida, como a Célia falou, com a pessoa pensando que a doença pode voltar, a gente tem, do outro lado, uma outra perda da qualidade de vida relacionada com o tratamento. Eu acompanhei um médico, uma pessoa da minha idade, próximo assim, de idade, um pouco mais velho, cirurgião, teve um tumor de testículo, não tinha filhos, teve um tumor de testículo, e agora ele fez quimioterapia adjuvante, ele tem um risco real de ficar infértil. Isso não mexe com a qualidade de vida do paciente? Isso não tem que ser considerado na hora da gente definir o tratamento ou não? Ele deixou bem claro, Diogo, eu quero fazer tudo o que for possível, eu quero diminuir ao máximo o risco da doença voltar. Ok, entendo totalmente isso, e a gente vai levar isso em consideração. Nesse caso, a gente acabou indicando o tratamento adjuvante. Ele agora está fazendo espermograma, está com clínica de fertilidade, vamos ver se ele consegue recuperar a fertilidade dele. Bom, então, como fazer? Isso é como a gente faz, isso varia muito, a Célia falou um pouco sobre isso também. Normalmente, a gente faz imagens para o seminoma, não faz marcador tumoral. Você tem que fazer em 3 imagens de tórax, abdômen e pelve, pode fazer de 4 em 4 meses, alguns centros falam de 6 em 6 meses nos 3 primeiros anos, de 6 em 6 meses nos anos 4 e 5, e anualmente após, sendo que sempre existe uma chance do tumor recidivar. Tem algumas considerações que têm que ser feitas que você já falou. Em primeiro lugar, é você ficar fazendo tomografia para o paciente o tempo todo. No paciente que já teve um tumor, você aumenta a irradiação desse paciente, a taxa de radiação e, eventualmente, o risco de ter alguma complicação. Tem protocolos de tomografia de baixa radiação, eventualmente você pode optar pela ressonância, embora isso não esteja estabelecido na literatura. E nos tumores não seminomatosos, aí os marcadores tumorais vão ajudar muito a gente costuma fazer somente radiografia de tórax, a gente costuma fazer um acompanhamento muito intenso nos 2 primeiros anos, esse acompanhamento vai diminuindo até o 5º ano, e depois normalmente após o 5º ano, o acompanhamento é anual. E a gente não costuma abrir mão de uma tomografia bem feita de abdômen e pelve no acompanhamento dos pacientes com não seminoma. Então, em resumo, é importante entender isso, que o paciente tem uma alta taxa de cura com a cirurgia. Isso é muito importante ser entendido, que é uma taxa de cura nos pacientes de estágio 1 que faz com que a gente praticamente evite fazer algum tratamento adjuvante. Os pacientes recidivados também têm uma alta taxa de cura, ou seja, a quimioterapia é extremamente eficaz também naquele paciente que recidiva. E o protocolo de vigilância ativa, também já foi falado isso, ele é extremamente trabalhoso, ele é oneroso para o paciente, para o serviço que está acompanhando, você tem que ver o paciente eventualmente a cada 2 meses, não é fácil. Enfim, foi falado aqui, eu não vou entrar nesse mérito, só vou citar um dado que mostrou que você pode ter uma taxa, isso na Europa, né, na Espanha, uma taxa de assistência ao protocolo de vigilância ativa em torno de 70%, ou seja, 30% dos pacientes na Europa que entram em vigilância ativa eventualmente falham em algum momento. Não vão numa consulta, como o caso que ela falou, deixam de ir, deixam de fazer um exame, mas mesmo assim esses pacientes que falham não têm um aumento da morte por doença, que no final das contas é o que conta para a gente. Alguém tem alguma pergunta? Obrigado.